Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você está acima do peso? Se preocupa o tempo todo que precisa emagrecer e não consegue? Já está até pensando em uma cirurgia bariátrica? Então esse programa é para você. E quem que eu convidei? A minha querida colega nutricionista, mas educadora física e doutora em oncologia, a doutora Graziela Ravati, que já esteve presente no Mais Saúde. Você pode ir lá no Canção Nova Play, que um programa mais maravilhoso do que o outro. Bem-vinda, Grazi, mais uma vez, hein? Eu que agradeço, Gia. Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui novamente conversando com você e com vocês aí em casa. Grazi, como é que é? A pessoa vai com que pensamento quando ela vai para uma cirurgia bariátrica? E o que de fato acontece? Como é que é essa realidade? Bom, a cirurgia bariátrica, na verdade, ela é um tema polêmico atualmente, né? Porque as pessoas, elas têm a ideia de que eu vou operar e todos os meus problemas de peso estarão resolvidos, né? Depois da operação. E não é bem assim que acontece, né? A gente precisa monitorar muito o que acontece depois da cirurgia, porque não é um corte que vai resolver o problema da alimentação, porque existem fatores que levam a pessoa a comer que talvez não sejam resolvidos pelo bisturi. Exatamente. E aí a importância de uma equipe multidisciplinar, onde o psicólogo é, antes da cirurgia, a pessoa, assim, fundamental, não é? Sim, porque fundamental. Muitas vezes é aqui que tem que arrumar, que tem que consertar, que tem que colocar em ordem. Porque as pessoas podem trocar o vício da comida por outros vícios, como bebida e outros tipos de compulsão, né? Você tem encontrado isso também? Tenho, porque a cirurgia, na verdade, ela limita a quantidade da comida, então você vai buscar refúgio em outros fatores, né? E isso é muito comum. Uma pergunta, como é que fica a microbiota intestinal, porque ela ama esse assunto também, como é que fica a microbiota intestinal de um paciente que fez uma cirurgia bariátrica? Muda bastante. Muda bastante porque você depende da cirurgia bariátrica, na verdade, existem alguns tipos de cirurgia bariátrica. A que mais promove perda de peso e resolução de comorbidades é a chamada Y de Roux, que é onde você liga uma parte do jejum num pedacinho do estômago e o restante do estômago ele fica excluso junto com o duodeno. Por que essa cirurgia é a que mais resolve? Porque ela exclui mais de 80% do estômago, então você limita o estômago remanescente em uma xícara de 30 a 50 ml, é o que cabe. Uma xícara de cafezinho, gente. E o duodeno, que é a região absortiva do nosso corpo, ele também fica de fora. Mas e aí, como é que fica, né? Porque se a digestão, as enzimas que vão quebrar aqueles colares de pérola que eu falo tanto, tá no duodeno, como que acontece? O que acontece é que o jejum, cólon, eles precisam se adaptar a esse novo nova realidade. A essa nova realidade que eles estão. E eles conseguem? Quem ajuda na digestão, então? As bactérias. Então, gente, olha que máximo, né? As nossas bactérias intestinais, eu costumo dizer que são as meninas da vez. Tô certa? Muito. E a Grazi falou uma coisa interessante, que é a cirurgia que mais ajuda no emagrecimento e nas comorbidades. Então, que doenças ela ajuda, no caso? A gente sabe que o diabetes é né? Que é fantástico. Para esse caso, realmente é fantástico, né? Mas quais outras comorbidades você acha interessante um paciente entrar por essa cirurgia? Na verdade, ela resolve muitos fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Aterosclerose, e diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Então, pelo rápido emagrecimento, você tem uma queda de todas essas desordens lipídicas, né? E desordens na glicemia, da nossa glicose no sangue, que poderiam levar a essas comorbidades. E, Grazi, qual seria o paciente que você diria assim, esse não deveria fazer uma cirurgia bariátrica? Tem um perfil? Na verdade, eu acho que teria um perfil daquele que poderia se beneficiar da cirurgia bariátrica. Pacientes que têm IMC muito alto, vamos imaginar acima de 35, 40, talvez poderiam se beneficiar.
aqueles em que a sobrevida está ameaçada. Comprometida. Gente, sabe o que é IMC? É uma continha que a gente faz, né? Você vai pegar seu peso e você vai dividir pelo seu comprimento, você multiplica 2 vezes o seu comprimento. Então, vamos supor, 1,70 m vezes 1,70 m vai dar um número, e aí você divide pelo seu peso. Você vai ter seu IMC. Então, esse IMC acima de 35, agora é acima de 35, porque antigamente era acima de 40 só, né? Acima de 35 já tem, eles tem consideram indicado para cirurgia bariátrica. É uma opinião pessoal, isso deve ser muito discutido. Sim. Porque a opção inicial, e ela deve ser tentada inúmeras vezes, é a mudança no estilo de vida. Porque se não mudou antes, querido e querida, você vai ter que mudar depois. E o que eu vejo muito é um abandono desse paciente ao consultório desse médico, aonde a nutricionista é a pessoa assim que você não pode deixar de visitar. Exatamente. Né? E você sabe que tem casos, eu já li artigos dizendo que a pessoa sai de casa, não sabe voltar, de tão comprometida que fica a memória. Então, sim, olha a importância. Porque quando você tira toda a região absortiva do nosso corpo, quais os nutrientes que vão conseguir ser absorvidos? Então, existe um déficit muito grande de absorção. Se a gente olhar mais atentamente para esse paciente, ele tem problema de unha, ele pode ter queda de dente, queda de cabelo, né? E isso é o que a gente consegue visualizar. Né? E isso também falta nutriente para fazer as funções cerebrais corretamente, então falta memória. Construir neurotransmissor, depois eu fico deprimido, aí eu tomo antidepressivo, não faz efeito e assim por diante. Grazi, o tempo corre aqui, né? Mas, Grazi, então quais os cuidados que quem fez uma cirurgia bariátrica tem que fazer, tem que tomar após a cirurgia? E é correto dizer que a vida do paciente nunca mais será a mesma? E por quê? É quase correto. É correto. É correto porque, primeiro que ele precisa, se ele optou por fazer a cirurgia bariátrica, é muito indicado um acompanhamento psicológico, né? A equipe multidisciplinar é essencial. Porque se você não mudar o estilo de vida depois da cirurgia bariátrica, você vai voltar a engordar, né? Então, mais de 90% dos pacientes engordam depois de 5 anos da cirurgia bariátrica. E eu lembro tanto do professor Bruno Zilberstein, quando ele esteve aqui, que ele falou que o grande desafio hoje é o que fazer com aquele paciente que fez a cirurgia, emagreceu, porém voltou a engordar. Exatamente. Vai fazer o quê? Exatamente. Então esse agora está sendo um pesadelo, na verdade, né? Além disso, toda essa mudança anatômica que acontece no nosso corpo prejudica toda a nossa função gastrointestinal. Então, ele é um aparelho que está constantemente sendo agredido, porque o jejum não é lugar onde você recebe alimentos intactos, praticamente. Exatamente. Então, não passa pela digestão do estômago, né? Então, tem uma série de problemas que a nutrição, ela pode poupar. A boa nutrição pode poupar. A nutrição bem orientada, né? Que isso é indiscutível. Então, se você fez uma cirurgia ou até está pensando em fazer, não descuide de estar voltando. O médico vai prescrever para você de X em X meses, você retornar ao consultório, faça isso. Porque e a maioria não faz, eu estou falando porque eu vejo muito paciente me procurar que voltou a engordar e eu pergunto e eles dizem, mas não, eu emagreci e não voltei mais, tem que voltar. E você tem algum recadinho para essa pessoa que de repente está ali atrás da telinha e que está pensando em fazer uma cirurgia? Tenho. Eu acho que fundamental é a gente sempre, antes de fazer uma cirurgia que é agressiva desse tamanho, a gente tentar se conhecer antes e tentar identificar quais foram os gatilhos que estão levando você a comer demais, porque o comer demais não é o problema, não é o problema. Na verdade, ele é uma consequência de alguma coisa que você precisa procurar. Por isso o autoconhecimento. Muitas vezes você vai tocar talvez em fatos que estão escondidos há muito tempo. E que nem se lembra. Que nem se lembra. Mas você tem que ser corajoso o suficiente para ir atrás deles, porque aí você vai resolver uma situação.
Isso mesmo. Grande dica, querida. Obrigada, Grazi. Bom, esse foi o programa Mais Saúde, que está aqui querendo trazer mais saúde para você e para sua família. E eu espero vocês no próximo programa e principalmente quando vocês encontrarem de novo com a doutora Graziela aqui na telinha, tá bom? Obrigada e até o próximo Mais Saúde. Obrigada. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.